Teu Espírito Santo possa ser derramado sobre a mente e os lábios dela, e que ela seja usada poderosamente, Senhor. Porque nós temos sede da Tua presença e queremos viver conforme a Tua palavra. Por isso, usa a Filó como instrumento para falar para os nossos corações, que as sementes sejam plantadas e que deem bons frutos, que nós possamos nos gastar sem reservas para buscar aquilo que é da Tua vontade. Por isso, usa essa Tua filha tão querida, mãezinha, interceda por ela, hoje e sempre, defendendo-a do mal, livrando-a de todas as ciladas do inimigo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, gente. Vamos sentar. Fiquei feliz quando o padre fez a correção, né? Eu falo sempre com ele que eu não faço pregação. Pregação é de padre. A minha função como leiga é instigar vocês, né? É provocá-los, né? Diante da palavra de Deus, fazer uma provocação. Né? Nós estamos a caminho, né? Somos irmãos, né? Eu só falo que eu só tenho mais um tempo de frente, né? É isso só que eu faço com vocês, né? Ajudá-los a pensar. Porque cada vez que a gente ler a palavra, se ela não me servir para nada, se eu li, e aquilo não aproveitei nada, eu li o quê? Errado. Tudo que está escrito aqui é para a nossa transformação. Se eu leio e falo, não, isso aqui é para o vizinho, ou para qualquer outra pessoa, menos para nós, alguma coisa aconteceu. Nós não olhamos aquela leitura com a palavra, com a luz de Deus sobre a nossa vida. E aí a transformação não acontece, e aí a Bíblia fica como uma coisa morta. A palavra de Deus fica morta para nós. E Jesus fica uma coisa do passado, ele não é atual. Entende? Então, para que isso aqui se torne vida, ela tem que entrar, me transformar e me pôr em ação. Senão eu fico do mesmo jeito. E o objetivo dessa palavra, dessa carta que Deus fez, essa carta de amor dele conosco, é nos transformar. Então, por isso que a gente lê para pensar, para se colocar, né? E para que isso possa ter um efeito em nós. Como um trechinho só do Evangelho de domingo, de Lucas, a doçura de Jesus é tamanha, que ele sempre tenta nos ensinar as coisas contando parábolas, contando de uma forma assim para que a gente possa meditar, né? E isso mesmo tendo sido dito há 2000 anos atrás, é para nós hoje, né? É encantador, né? A pedagogia dele é uma coisa encantadora, né? Mas ele fala isso para que a gente possa pensar, né? Jesus nada respondia de imediato, ele abria, as pessoas faziam uma pergunta e ele fazia outra, né? Ele nos colocava para pensar, né? E isso é maravilhoso, né? A gente não dá a resposta pronta, né? Então ele nos levava a pensar como ele fez aqui. No Lucas 16, Jesus contou essa parábola, eu vou contar só um trechinho dela. Um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse: que é isso que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não podes ser administrador. O administrador então refletiu: que farei? Uma vez que meu senhor me retire a administração, cavar, não tenho força, mendigar, tenho vergonha. Já sei o que farei para que, uma vez afastado da administração,
tenha quem me receba na própria casa. Convocou então os devedores do seu senhor um a um, e disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? 100 barris de óleo, respondeu ele. Disse-lhe então: toma a tua conta, senta e escreve depressa 50. Depois disse a outro: e tu quanto deves? 100 medidas de trigo, respondeu. Ele disse: toma a tua conta e escreve 80. E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos deste século são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Às vezes, quando a gente escuta essa parábola, né, isso soa esquisito, né? Uma pessoa faz uma coisa errada e Jesus elogia, né? Mas é porque isso aqui tem um olhar, né? Um olhar bonito nisso aqui, né? O que é mais interessante? Quando é que começa a nossa vida espiritual? Já falei isso para vocês mais de uma vez. A nossa vida espiritual tem um começo. No dia que você toma consciência, por isso que é a diferença, no dia que você toma consciência que você é um filho, ou uma filha de Deus, aí a sua vida começa a mudar. Enquanto você não tem essa consciência de ser um filho ou uma filha amada, amado de Deus, você frequenta a igreja ou sabe que existe religião como algo à parte da sua vida. O dia que você toma consciência, eu sou filha dele, seu comportamento tem que ser outro. Porque eu reflito o meu pai. Né? As pessoas falam com você: não, você parece com seu pai, você parece com sua mãe, não é assim? Então a nossa atitude passa a ser aquilo que lembra o pai. Enquanto essa consciência não está em nós, a religião ela fica muito separada. Quando a gente começa a tomar consciência que a gente é filho de Deus, isso é de uma dignidade, né? Assim, quando Jesus veio revelar isso para nós somos filhos de Deus. Então nós temos o mesmo pai e somos irmãos. Então a nossa vida tem que começar a mudar. E se eu sei que eu sou filha dele, eu vim dele, fui gerada porque eu sou um sim de amor de Deus, né? Eu sou um sonho sonhado, né? Ele sonhou com cada um de nós, você tem que pensar nisso, né? Ele te pôs na mão, ele te modelou, soprou e falou: vai. Ah, que coisa apaixonante, né? Um dia a gente esteve na mão dele, né? Então ele nos colocou aqui para caminharmos com ele e voltarmos para casa dele. É uma proposta de vida eterna. Essa é a proposta. Mas enquanto eu estou aqui, eu tenho que tomar essa consciência. Eu sou filha dele e sou peregrina. Eu estou de passagem. Então, quando Jesus fala essa parábola, ele quer colocar para nós, na verdade, Jesus está nos chamando a um exame de consciência. Se ele hoje colocasse ele aqui como um homem rico, que tem um administrador e deu os dons e os talentos, ele deu o dinheiro, esse homem rico que tem tudo é quem? É ele, e que entregou para cada um de nós os dons e os talentos. Ele deu-nos a vida. E a pergunta é: como é que você está administrando a vida que eu te dei? Como é que, se hoje fosse o dia que eu te chamasse, o que você tem para me apresentar? Qual é a sua grande riqueza? Como é que é a nossa relação com os bens materiais? Jesus te proíbe de ter alguma coisa? Não. Ele sabe que a gente precisa do dinheiro, ele sabe que a gente precisa das propriedades, ele sabe de tudo. O que ele condena? Há um filósofo que diz que a gente tem que fazer com que o dinheiro volte a ser só uma moeda e não o Senhor. Eu tenho que destituir do dinheiro o poderio que ele tem. Então nós somos filhos de quem? De Deus. Nós servimos a quem? É verdade? Mais ou menos. Compreenda a seriedade disso. Eu posso ter a quantidade de dinheiro que eu quiser, o dinheiro não pode me ter. Eu posso ter a quantidade de propriedade que eu quiser, essa propriedade não pode me possuir. Então eu tenho que ter uma liberdade em face das coisas que eu tenho, porque elas não podem me possuir, mas eu posso tê-las e posso usar delas para ajudar o meu irmão. Então, qual é a grande riqueza que você tem?
Qual é a grande riqueza? Fala para mim. Se hoje é o momento da minha morte, qual que é a maior riqueza que eu tenho? É somente aquela que eu posso carregar para o céu. Caixão tem gaveta? Porque tanto de joia da rainha ficou para quem? Compreendem? A roupa que está pendurada no seu armário, que não serve, pertence a quem está nu. O pão que sobrou, tem alguém passando fome. Aquele tanto de sapato que a gente tem alguém que está descalço. É essa consciência. Porque se a gente é peregrino, tem que andar com pouca coisa. Andar com muita mala, fica pesado e não anda. Então ele te chama para falar. Como é que você está gastando o tempo que eu te dei? Cada um de nós tem um prazo, ok? Nós sabemos quanto. Hoje eu falava lá no CTI, nós estamos aqui em 4. A senha, ninguém sabe quem está na frente de quem. Ninguém sabe, gente. A gente tem ilusão, né? A gente tem uma ilusão por ter 100 anos, 200, ilusão. Tudo ilusão. Mas então, a gente escuta as pessoas falando assim, vão matar o tempo? Vão ali matar o tempo? Misericórdia. Não mata o tempo não, porque quem que é o Senhor do tempo? É Deus. Ele é o Senhor do tempo. São Tomás de Aquino diz que a cada um de nós é dado um tempo, mas que diante de Deus o tempo irá nos cobrar o que fizemos com Ele. Então as pessoas falam assim, vão ali matar o tempo, jogar a conversa fora. Eu fico aflita. Vamos fazer um happy hour para jogar a conversa fora. Joga não. Quantas pessoas não conhecem que Deus existe, que Ele realmente é o nosso Senhor e Salvador? Isso é muito sério. Então é hora do exame de consciência, de falar assim, cada dia que eu vivo é como se fosse uma página em branco, ok? Que eu posso escrever. E que na verdade a palavra que deveria abrir a nossa página cada dia, deveria ser servir. Servir a meu Deus, eu tenho um desejo de servi-lo. Esse é o desejo, de servi-lo. Como é que eu posso servir a Deus? Como? Com quem que eu posso servir a Deus? Através de quem? Do outro. Porque a Deus posso fazer o quê? Só Marcelino põe vinhos e assistir esse filme? Que sobe assim, olha para ele e fala assim, você está com a cara que está com fome? Pega um pedaço de pão, entrega para ele desce da cruz. Foi santo aos 5 anos de idade? Quem não assistiu esse filme ainda tem que assistir, quer te chorar. Ele sobe em cima de uma mesa imunda, pura poeira. Olha para ele e fala assim, você está com a cara de fome? Entrega o pão e ele desce da cruz. É uma das coisas de morrer de chorar. É maravilhoso, um filme real, uma coisa de morrer. Ele chama Marcelino Pão e Vinho, que é o nome que Jesus põe nele. Porque ele começava a roubar o pão e o vinho dos monges, né? E o pessoal sem entender o que estava acontecendo, porque o pão era fatiado, ele tirava um pedaço, juntava o resto, subia correndo para entregar para Jesus. Era uma relação encantadora. Quando Jesus pergunta para ele, você sabe quem eu sou, Marcelino? Eu sei. Quem eu sou? Você é Deus. E você não tem medo, Marcelino? Não tenho medo. Espetacular. A relação deles, as conversas deles, é algo que só uma criança na pureza podia fazer, né? Então, como é que eu posso servir a Deus? No meu irmão. Irmão é irmão. Nós olhamos, tem mais ou menos, nós temos que aprender muito o que é justiça e caridade. Porque às vezes a gente se contenta em matar a fome somente. Aí eu penso, o que me adianta dar uma cesta básica? Jesus tem falado isso tanto na cabeça dele. O que adianta? Estou mudando o que? A vida dele. Ele é meu irmão. Ele tem a mesma dignidade que eu. O Senhor morreu na cruz por ele como eu. Como é que eu vou chegar diante do Senhor, meu filho? Como é que vai ser isso? De pé. Vai ser uma luta. Então isso é um exame de consciência quando eu falo. Então eu quero vos servir. Mas eu tenho um desejo e uma esperança. Porque eu tenho a esperança que a graça dele vai me ensinar. Porque se depender de mim, eu vou fazer o quê? Nada. Compreendem? Porque nós sem Deus fazemos o quê? Nada. Sem Deus nós não podemos nem ter um bom pensamento. Mas com Ele, Ele pode nos orientar. Fala, Senhor, como é que eu posso te servir hoje? E é duro que por mais que a gente comece o dia com a intenção, no final do dia, se a gente avaliar, nós vamos olhar que nós traímos Ele. Nós somos infiéis a Ele. A gente peca porque o mundo nos seduz, nos encanta. Tem um trem mais bacana que vê uma pessoa poderosa, bacana, chique, faz qualquer coisa. Chega um pobre e um rico para você ver.
Você trata bem o rico, fala com o pobre. Você podia esperar um pouquinho? Estou falando mentira, não. Então, não. Mas então, quanto que a gente tem que se policiar? Uma coisa que eu posso falar para vocês que me ajuda muito, que eu acredito que pode ajudar vocês, é a certeza que eu não ando sozinha, que o olhar de Deus está atento e me acompanhando, então Ele está vendo absolutamente tudo que eu estou fazendo. Isso é espetacular, porque o dia inteiro eu tenho que fazer decisões, e eu tenho que fazer decisões, e na hora de eu fazer decisões, eu tenho que parar, é como se eu fosse começar um novo parágrafo do meu livro, do meu capítulo daquele dia, e pensar, com que intenção eu estou fazendo isso? É de verdade por Ele? Ou para mim poder ficar famosa, bacana, poderosa? De verdade. Então, purificar as nossas intenções. De verdade. Por isso que eu falei que esse capítulo aqui é como se fosse o imperativo da hora. É quando Deus nos acorda, sacode e fala, vocês já estão caminhando, como é que é isso? Vocês estão aqui porque são cristãos. Mas não basta ser cristão, a gente precisa fazer uma decisão mais radical por Deus. É sério isso. Sabe por quê? Porque cada dia que a gente vive, falta menos um. E o tempo de servir a Deus é muito pequeno. O tempo de fazer a nossa vida valer é muito curto. O tempo que eu penso, o que você quer voltar, o que você quer deixar, é muito pequeno. É tão sério os nossos conceitos, quando o sofrimento chega. Eu perdi a noção da semana, quando eu trabalho sábado e domingo, eu perco um pouco a noção. Mas a gente recebeu uma criança gravíssima, um pós-operatório gravíssimo, eu esqueci o dia. Hoje é terça? Foi sexta. Acho que foi de quinta para sexta. O bebezinho operou, quadro grave, nasceu sem um lado esquerdo do coração, uma cirurgia, o cirurgião nosso tem brilhado, mas esse chegou muito grave, ainda teve uma parada, etc. Gravíssimo. Imagina os meninos de menos de 3 quilos, com tanto de dreno, tórax aberto, coração para fora, e rim fazendo diálise, uma loucura, uma loucura. Aí chamei a família para conversar. E é muito difícil, né? Porque você vê uma criança na iminência da morte, você sabe que tem uma vida eterna, fala, tem que batizar. Aí, quando eu comecei a conversar, a mãe falou, não para julgar, para contar os fatos. Não, doutora, a situação é assim. Deus vai dar jeito. Jesus vai dar jeito porque Ele ressuscitou Lázaro. Quando é assim é difícil porque fecha e você não consegue conversar, né? Eu falei, eu sei que Ele ressuscitou Lázaro. E ela disse assim, é porque a minha filha é divorciada, jovem, muito jovem, e arrumou um namorado, está grávida, o namorado deu tchau. E ela desesperou, começou a tomar um monte de remédio para abortar, não conseguiu. Mas a minha filha fazendo acompanhamento, doutor, em hospital sério, por que o governo, sobra tudo para o governo, não assina uma lei mandando matar? Eu falei, o mesmo Jesus que a senhora falou que ressuscita Lázaro, é o mesmo que disse, não matarás. Então, nós não podemos ter duas medidas. Mas a família inteira está sofrendo. Falei, e eu mato o inocente? Que não tem condição de se defender? Nós vamos até o fim. E não se esqueça que o sofrimento dele pode ser a salvação de muitas almas dessa família. E ele melhorou para fazer o que a gente já conhece, que é a melhora para a morte. Ele melhorou e morreu ontem. Quando eu achei que nós íamos dar pé nele, ontem eu falei, tá indo, foi embora. É quando eu acho assim que, né, a gente não sabe de nada. Mas a avó não deixou batizar. Eles eram evangélicos. Então essas coisas são muito sérias. Por isso que eu falei, qual é a minha motivação quando eu penso em fazer alguma coisa? Quando eu penso em fazer uma ação, o que me motiva? É sério demais. Como eu vou falar uma outra coisa, agora que vocês vão arrepiar o cabelo da cabeça. As mulheres nem vão me olhar, vão ficar com raiva de mim. Mas ontem eu falava com a mãe, e eu falo com vocês, porque vocês são cristãos. Nós somos irmãos de caminhada, e eu não posso me omitir. É igual alguém que está para morrer, e a pessoa precisa da unção do enfermo, você fala com ela, não, está tudo bem. Você está negando a essa pessoa a chance de uma salvação. É igual alguém que vai cair no precipício, você fala, não posso falar com ele, não, que ele vai apavorar.
O que nós estamos acreditando na vida espiritual? É quando Jesus fala, por que Jesus elogia a esperteza? Porque tudo que acontece conosco do ponto de vista temporal, se você adoecer agora e falar, eu estou com o meu dedo, quebrei o dedo do pé, o dedo mindinho, qual é o melhor ortopedista de dedo mindinho? No instantinho nós corremos atrás do médico, seja qualquer problema. Hoje um adolescente não podia me esperar de tarde para examiná-lo, porque com um pico febril falou que ia morrer. Então, tive que ir para o hospital porque ia morrer. Então, a pressa que temos quando alguma coisa no corpo nos atinge. Mas a doença da alma chega e nós não prestamos atenção que estamos doentes da alma. E vamos levando. Então, nós vamos levando a nossa vida espiritual mais ou menos. Eu estou aqui hoje para sacudir vocês e falar, acorda, porque se ele te chamar hoje, vai ser um desastre. Compreendem? Nós não podemos falar, não, mas ter misericórdia, não, mas é assim mesmo, dá tempo. De quê? Talvez fazer o sinal da cruz. Não é, a nossa vida espiritual não é uma brincadeira. Nós não estamos aqui passando o tempo, nós estamos aqui para nos transformar, para poder entender que nascemos de Deus, vivemos para Ele, e que tudo que nos dá é relativo, porque a grande riqueza da nossa vida é Ele, é ser amado por Ele. Então, qual que é a riqueza que eu tenho para levar na hora da minha morte? É o amor com que eu amei, a Ele e ao meu irmão. Mais nada eu vou poder levar, mais nada. Nem os lacinhos dos cabelos dos meninos fica, tudo tira, nada se leva. Nós não podemos ficar cochilando. Nós temos que ter disciplina. Nós temos que saber de verdade. Eu levanto para amar e servir a quem? A Deus. Meu tempo é curto. Então, Senhor, não me deixa parar com bobagem. Vamos andando. Vamos, vá. O que o Senhor sonhou comigo quando eu estava aqui? Me leva para cumprir aquilo que eu vim fazer. Mas Deus, para ser o Senhor da nossa vida, demora. Porque nós selecionamos aquilo que Ele pode ser Senhor, daquilo que Ele não pode ser o Senhor. Estou falando mentira? Não, falei que eu ia falar uma coisa, eu já falei milhões de vezes isso, e vocês vão brigar comigo, vai arrepiar, falar, Filó, tão radical. Não é, não sou eu, é a palavra. Falei ontem com uma cliente no consultório, eu preciso te falar uma coisa. Você é mãe de 3, você acabou de falar aqui que usa DIU, você continua católica, cristã? Continue, está certo ou errado usar o DIU? Está errado. E se vocês usam, acordem, antes que Ele te chame. Acorda. Deus é o Senhor de todas as coisas. E Ele é o dono da sexualidade nossa também, o dia que a gente começar a compreender isso. Aí, Filó, vou começar a falar de Deus desse jeito, a gente não pode nem falar nada. Existe um livro de João Paulo II, desse tamanho, não sei se vocês conhecem, chama Teologia do Corpo. Alguém já leu? Alguém já ouviu falar nisso? Alguém já viu? Já leram? Não. Só ouviu falar? Tem ele em casa? É desse tamanho. O livro é grande, eu tenho ele, é grande. Gente, a gente precisa conhecer as coisas. Ele é o Senhor. Então, umas coisas a gente anda na palavra, outras coisas a gente cola. Está errado. Está certo? Está errado essas coisas. Nós temos que ser de verdade dele. Doutora Filó, mas eu vou ter 10 milhões de meninos. Quem é o Senhor de todas as coisas? Não confiamos. É simples assim. Não, Filó, eu que tenho que ter o controle, mas eu que tenho que ter um menino, ou 2, ou nenhum, eu que mando. Por quê? Porque Deus não é o Senhor. É sério, gente. A nossa conversão é algo de muita seriedade. Não dá para ter um pé no mundo e um pé em Deus. Mas nós temos que fazer diferença no mundo. Aonde você estiver, aonde você trabalhar, você tem que ser uma luz que reflete Deus. No seu compromisso, na sua alegria, na sua leveza, porque pertence a Ele. E Ele é o Senhor. Nada acontece sem que Ele permita, se você falar, eu sou sua. Ah, como nós temos que caminhar. Então, quando ele fala, e ele fala isso, vocês correm para as coisas temporais, mas vocês são lentos nas coisas espirituais. Somos lentos, não lemos, não temos disciplina no coração, não temos disciplina com confissão, não temos disciplina com um tanto de coisa que diz respeito a Deus. E se eu não falar isso com vocês, o pecado é de quem? Meu. Por isso que aqui muito é dado e muito é exigido. Eu não posso fingir que eu não falei isso com vocês.
A partir do momento que você tem essa informação, você faz com ela o que você quiser, ok? Porque a gente é livre. Mas nunca poderá dizer, eu nunca ouvi, Senhor. Nunca mais poderá dizer, eu não sabia disso. Essas coisas são de uma seriedade profunda. Porque nós temos que fazer opção todo dia. Que Ele é, e não pode existir um Senhor mais doce do que Deus. Mas nós temos que aprender a caminhar com Ele, a conviver com Ele, a se entregar por Ele. E a deixar, sabe, como eu gostaria de ser, como Madre Teresa um dia disse, eu sou um lápis. E Ele escreve o que Ele quiser. Como a gente poderia desejar isso, né? Eu sou um lápis. Leve assim, para que Deus cumpra o que Ele quiser. Mas que a gente não coloque ordens em Deus, que a gente não coloque para Ele os nossos sis, né? Mas se a gente ter uma vida de gratidão, de leveza por ter sido criado por Ele, e que na nossa vida a gente seja exatamente aquilo que Ele sonhou. E a gente sair do nosso eu quero, para o que Deus quer. Sair daquilo que eu sonho um dia, que é aquilo que os primeiros cristãos faziam, que os apóstolos faziam, nós, o Espírito Santo e nós decidimos. Até a gente entender que o Espírito Santo é a alma da nossa alma. E que tudo a gente deveria pedir a Ele, me orienta, me faz pensar, me faz sentir, me mostra o caminho de Deus, me faça ver a vontade de Deus. Então hoje essa parábola é para a gente ser sacudido, porque às vezes a gente está naquela fase da nossa caminhada espiritual, naquela lentidão, naquela tristeza, naquela assídia, não sei se creio, e vem cá, Filó sacode vocês desse jeito, fala, melhor largar essa fé para lá, porque é exigente, o caminho nosso é um caminho de exigência, o caminho com Deus é um caminho estreito, mas é uma opção maravilhosa, que começa estreito, depois ele se alarga, porque andar na presença de Deus, qual é a dificuldade? É só a gente assumir que quer caminhar com Ele. Porque tudo mais, Deus faz por aqueles que são dEle. Deus não abandona nenhum filho, Deus cuida de todos os filhos. Então o dia que a gente aprender que a minha esperança, a minha confiança não está nos bens materiais que eu tenho, porque pode entrar na minha casa e roubar, posso ser hackeada, né? Pode entrar na minha conta bancária e levar tudo. Quanta gente entra em golpe, cai em golpe todo dia no celular. Mas o único que nunca vai nos trair, nunca vai nos decepcionar é um só, é o Senhor. Então a gente precisa pensar, e a minha função aqui é sempre colocar vocês para pensar. E pensar, não o que eu faço com o meu dinheiro, mas o que o dinheiro tem feito comigo. Em que ele tem me transformado. De verdade, quais são os valores que sustentam a minha vida. De verdade, quando o vento bate, aonde que eu me seguro? Quem é de verdade? Aquele que vai ser o meu esteio. Estamos vivendo uma fase difícil, que não é brincadeira. Nós precisamos de Deus, né? Precisamos de rever as nossas opções. Todo aquele que faz opção por Deus jamais será decepcionado. Mas é preciso que em contrapartida a gente faça opção por Ele. Porque Deus é assim, é de uma doçura, que Ele nunca vai te invadir. Jamais. Jamais Deus vai te obrigar a qualquer coisa, porque Ele não precisa de nenhum escravo atrás dele, porque o amor é uma opção livre. Você pode obrigar alguém a te amar? Não. Você pode obrigar a amar alguém? Não. O amor é a coisa mais livre que une alguém. Com Deus também, né? Então, Ele tem uma proposta maravilhosa, nos criou, nos deu uma coisa que chama liberdade, inclusive para dizer, foi um prazer, não quero caminhar contigo. Somos livres, absolutamente livres, né? Mas a proposta de caminhar com Ele é única e ela é maravilhosa. Saber que eu tenho minha confiança nele, e é só nele. Saber que todos os fios de cabelo da minha cabeça estão contados. E desejar que de verdade eu não tenha somente como aquela figueira que quando um dia Jesus teve fome, né, e a gente tem que ser muito grato por Ele ter sido tão humano, né, que Ele teve fome como nós, e Ele olhou as figueiras, e elas estavam bonitas, tinham muitas folhas, Ele foi lá para achar um figo e não tinha. Então que a nossa vida a gente também possa ter, né, não uma aparência de cristã, mas que de verdade a gente tenha frutos,
Que de verdade, a gente não é só aquela árvore frondosa, né? Falar, nossa, aquela pessoa reza. Não, qual é o fruto da sua vida? Qual é o fruto que acreditar em Deus gera em você? O que você tem gerado? Jesus disse que não tem uma árvore boa que dá um fruto ruim, e não tem uma árvore ruim que dá um fruto bom. Qual foi o fruto que Nossa Senhora deu? Qual é o fruto que ela deu? Jesus. A gente reza isso todo dia. Vocês titubearam. Salve, a gente reza, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ela deu a nós a luz do mundo. Ela nos deu aquele que é o nosso Salvador, aquele que é o nosso amor, aquele que tudo pode, aquele que é o Senhor do impossível, aquele que você pode dizer, Jesus, eu estou ruim, e fala, estou aqui. Aquele que você pode entregar todas as suas misérias, que ele já conhece, os nossos medos, os nossos fracassos. Você pode visitá-lo ali, vivinho, não levar nenhuma solução para ele, que ele não precisa delas. Ele fala, traga para mim seus problemas, seus medos, suas agonias, suas tristezas, mas não me traga soluções, porque eu as tenho. Aprender essa confiança, essa relação de intimidade, essa relação especial de uma amizade. A gente jamais poderia ser amiga de Deus se ele não tivesse feito a primeira proposta. Já não vos chamo servos, mas tenho vos chamado amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo amigos. Que Deus é esse que nos permite uma amizade, que nos permite estar tão perto, que nos permite chorar no ombro dele, que nos permite sussurrar no ouvido dele. Então preste atenção de como que vocês estão caminhando, como vocês estão conduzindo a vida espiritual de vocês. E lembrar que a cada dia, né, que São José Maria Escrivá fala, que a gente possa nunca ser surpreendido diante dele, porque tem um trecho na liturgia da morte, quando é celebrada uma missa, que diga, vai se abrir o livro da vida dessa pessoa. Então São José Maria Escrivá fala, que a gente não seja surpreendido quando ele abrir o nosso livro, e nem a gente tenha vergonha quando ele for aberto no juízo universal, que está escrito que todos saberão tudo de todos. Então que a gente não tenha vergonha quando isso for dito diante de todos, né? Porque isso tudo é um sacudir mesmo para pensar, o que nós estamos fazendo com tanta coisa que Deus nos deu. Eu me arrasto, eu caminho, eu tenho alegria, eu tenho gratidão. Como é que eu estou conduzindo as minhas horas? Como é que eu estou levando o meu tempo? Como é que eu estou vendo a vida? Né? Qual é o olhar que eu estou colocando na vida? A partir de, se eu vejo essa vida como um presente que me foi dado, ou como uma pena para ser carregada, né? Um castigo a ser levado. Então é preciso que a gente volte a esse amor, primeiro amor. E faça uma declaração de amor a Deus e fale, Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos caminhar. Nós desejamos vos servir e temos a esperança de que o Senhor será o nosso auxiliador. Será aquele que vai pegar na minha mão. Porque me ajuda, eu falo isso muito com vocês, vamos pedir a Deus que nos cure de ser grande. E nos mostre que somos pequenos, somos frágeis, somos dependentes dEle. Que Ele precisa pegar na nossa mão, senão eu vou escrever torto, o meu traço vai ser torto, porque eu não sei escrever direito. Eu não sei a decisão certa, eu não conheço as vontades dEle, mas eu preciso aprender. Então nos dê as graças espirituais, me ajuda a fazer silêncio, me ajuda a meditar, me ajuda a ler a palavra, me ajuda a vos receber. E quando receber a Eucaristia, nunca se esqueça de uma coisa que Jesus queixa, não para mim, né? Mas para o monge, que nós poucos cristãos fazem isso, agradeça a Ele. Ao que você recebeu a Eucaristia, fala obrigado. Você não precisava ter vindo. Você não precisava vir em mim, que sou um miserável. Mas o Senhor veio até mim. Para me curar, para me fortalecer, para me devolver a vida, para me alegrar, para caminhar comigo. Obrigado. O Senhor, sendo quem é, vem na minha miséria e me faz gente. Né? E ainda precisa de mim e quer precisar de mim, porque eu não precisava precisar. O Senhor é Deus. Quis contar com meus braços, com as minhas pernas, com meu sorriso, com a minha fala. Ele quis contar com cada um de nós. Então, na hora que vocês receberem a Eucaristia, nunca se esqueça de falar, obrigado, doçura de Deus, por vir até mim.
né? Porque ele, naquele momento, é você e ele. Não desperdice isso, não distraia na igreja. Volta para dentro de você, porque você recebeu o rei. Quando você tem uma visita importante na sala, a gente não olha pela janela. A gente se concentra na visita, né? Então, quando a gente recebe Jesus, fecha nele. E naquele momento é você e ele. É um momento sagrado, né? Então, são coisas que a gente precisa aprender, aproveitar, mas pensar. Como é, hoje é o nosso dia do exame de consciência. Como é que eu estou conduzindo a minha vida cristã? Se eu tenho corrido diante para as confissões, para a Eucaristia, para a palavra, que são as fontes da minha cura, para que Deus possa trabalhar toda a nossa miséria, os nossos pecados, as nossas fraquezas, os nossos vícios, e nos fazer de verdade aquilo que Ele sonhou, para que a gente possa dar testemunho dEle por onde a gente passar. Você não precisa abrir a boca, pelo seu comportamento, as pessoas dirão: você crê? Claro, nós temos o mesmo Pai. E que Deus nos ajude a abrir essa consciência. Um só Pai, um Senhor, e todos irmãos. Que a gente possa aprender a ter um olhar sobre o outro e cuidar das dores e do sofrimento de um dos outros, que nem sempre é financeiro, que nem sempre é uma roupa que precisa, que nem sempre é um sapato, mas às vezes é uma solidão, às vezes é uma tristeza, às vezes é uma angústia, às vezes é um ouvido que está precisando para ser ouvido, às vezes é de um abraço. A pandemia já acabou, pode abraçar. A gente pode dizer para o outro: isso é importante. Você vai falar com o outro: estou aqui. Nós juntos vamos caminhar. Lembre que somos anjos de uma asa só. Precisamos da asa do outro, para que a gente possa voar junto. Então, que Deus nos conceda as duas graças que eu pedi. Servir é o desejo e a esperança. Que Ele nos cumule disso, para que um dia, quando Ele nos chamar, a gente possa estar de pé diante dEle e falar com Ele: por vossa graça, nós conseguimos cumprir aquilo que nos foi dito. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Nós rezamos para que